Mateus capítulo 2. A partir do verso 1, a santa palavra do Senhor diz o seguinte: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar ao meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui. Curva sua cabeça mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Pai, eu peço principalmente misericórdia sobre a minha vida. Me ajuda a expor esse texto. Que o Teu Santo Espírito possa me iluminar e que o Teu Santo Espírito possa iluminar cada pessoa que ouvir essa exposição. Trabalhe em nossos corações essas profundas verdades, essas duras verdades que estão diante de nós, Senhor. Pedimos pelo amor do Teu nome que nós possamos guardar isso em nosso coração, que nós possamos colocar em prática isso. Mas, Senhor, nós somos pó e pecado. Malditos vermes que caminhavam em direção ao inferno. Mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia fomos chamados. Pela Tua graça e misericórdia fomos regenerados. E durante esse processo em que aguardamos o Teu retorno, que Tu possa santificar a nossa vida para a honra e glória do Teu santo nome, para que nós possamos ser um testemunho fiel do Teu poder, da Tua graça e da Tua misericórdia. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Apesar de eu estar expondo essa mensagem, não imagine que ela também não vá me ferir. É isso que eu peço para os irmãos inicialmente, encarecidamente. É para mim também. John Piper, e prestem muita atenção nessa frase de John Piper, ele diz o seguinte: Jesus usava palavras duras para falar de realidades severas. É isso que o amor faz, diz ele, o resto é bajulação. Ele ainda pontua amor com letra maiúscula, como querendo dizer, é isso que Deus faz e o resto é bajulação. Se aquele que é o próprio amor é duro, imagina eu, um pobre, podre pecador. Vejam a mensagem de hoje com zelo pastoral. Vejam como um pai falando aos filhos.
Recapitulando o que a gente viu até então, nós primeiro vimos a bela narrativa do nascimento de Jesus Cristo, simples, mas tão profunda. Depois vimos através do seu nome a verdade que esses nomes nos apresentam e que nos ensinam. Emanuel, o Deus conosco, Jesus, o Salvador do seu povo, o Jeová que salvará realmente e certamente o seu povo. E se no primeiro capítulo nós vimos que o Emanuel merece honra real, nesse segundo capítulo nós vemos que Jesus, ainda menino, ele recebe essa honra. Nós meditamos em como Deus guia seus filhos nos primeiros passos, de maneira totalmente misericordiosa, amorosa e sobrenatural. Vimos ainda a profecia de Miqueias 5:2 e de 2 Samuel 5:2, que tanto mostram o local do nascimento do Redentor, Belém, quanto a estranha relação que há entre um rei e pastor, unidos num só homem, Cristo, cumpridos em Cristo Jesus. Ele é o pastor que cuida das suas ovelhas, o pão da vida que as alimenta e dá vida a elas. Ele é o rei, o filho de Davi, que governa e guia o seu povo, a qual ele salvou. E por fim, vimos que Jesus é reverenciado e presenteado, e que as riquezas que foram dadas proveram a viagem de fuga ao Egito. Ou seja, as ofertas foram usadas pelos seus pais, no seu cuidado. Após esse plano geral, eu quero destacar ainda alguns casos específicos dessa narrativa, alguns aspectos da visita dos magos que podem nos ser úteis. Em primeiro lugar, então, vejamos o seguinte: quem eles estão procurando? Quem estão procurando? Verso 2, e perguntavam: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Senhores, vocês entenderam o que vocês leram? Aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Que verdade em tão poucas palavras, senhores. Jesus, ele não nasceu para ser rei. Nós temos que ter isso muito claro no nosso coração. Jesus, ele não nasceu para ser rei, ele nasceu rei. Ele era rei, ele é rei e sempre será. Ele veio para o que era seu, e isso inclui o seu reino. O seu reino, ele mesmo disse, não é desse mundo. O seu reino não é secular, não é obtido à força, não é obtido por conchavos. Todavia, ele reina sobre toda a sua criação, sobre cada esfera da sua criação, sobre cada criatura da sua criação. Mas a sua condição real, ela não foi conquistada, ela não foi aguardada para ser conquistada, ela não foi conquistada por algum exército. Ela vinha do seu próprio nascimento. É isso que a genealogia nos ensinou. Jesus Cristo, o filho de Davi, o herdeiro de Davi, do trono que havia sido derrubado há 600 anos, mas que tinha agora um representante legal e real. E o Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Filho de Deus, que tem poder para restaurar esse trono, que é filho daquele que criou todas as coisas e assim governa todas as coisas. Os magos então conferem a Cristo o mesmo título, senhores, que estava escrito na cruz do Calvário: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. No nascimento de Jesus, os anjos foram anunciar aos pastores que estavam no campo que o rei havia nascido. Magos vêm do Oriente, gentios, para reverenciar e adorar o rei que havia nascido. E quando ele está morrendo na cruz do Calvário, lá está a placa dizendo que o rei está ali. Ou seja, seja Cristo criança ou morrendo na cruz, aquele que ressuscitou e vive para sempre, ele é rei.
Aquele que foi profetizado em Miqueias, que é o guia que há de apacentar o meu povo. Na realidade, 2 Samuel, está no verso 6. Aquele que é o ancião de dias, o eterno. Aquele que veio e salvou o seu povo. É rei. Ele veio como rei. Aquela criança divina que recebeu presentes reais era tão rei naquele momento quanto era na cruz do Calvário, coroado com espinhos pelos nossos pecados. Ele é rei dos reis. Ele é senhor dos senhores. Ele é aquele que governa ontem, hoje e sempre, aquele que não muda. A ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Tanto nós quanto os magos, nós não adoramos aquele que será rei. Não adoramos aquele que se tornou rei, mas aquele que é rei. Note mais um detalhe. Eles vieram adorá-lo, diz o texto, ou reverenciá-lo em algumas traduções. O termo usado aqui em grego, proskineo, adorar, prostrar. No Novo Testamento ele se refere sempre à adoração a uma divindade. Ou seja, sempre uma adoração a Deus ou a Jesus Cristo. Tanto é verdade, senhores, que quando o termo aparece descrevendo uma ação ignorante de alguém fazendo essa adoração a quem não é Deus, a pessoa é repreendida. É assim que nós encontramos lá em Atos capítulo 10, quando Cornélio se prostra diante de Pedro, e Pedro diz: te levanta, porque eu também sou homem. Para com isso. É isso que acontece lá em Apocalipse, quando João, diante do anjo, Apocalipse 19:10, se prostra. E o anjo diz: te levanta, porque eu sou teu conservo. Mas João, embasbacado pelas revelações, ainda no capítulo 22, se prostra de novo. E o anjo de novo: se levanta, que eu sou teu conservo. O tom é sempre esse: não faça isso. Não me adore, eu sou teu conservo. Não me adore, eu sou homem. Mas aqui esse termo é usado para Jesus. Jesus, quando adulto, senhores, ele aceitou a adoração. E ele aceitou porque ele podia aceitar. Ele aceitou porque ele era Deus, porque ele é Deus. A implicação desse texto e dessa palavra, diz Sproul, é que os homens foram até lá não apenas para homenagear um rei, mas para adorar uma divindade. Agora vejam o seguinte, lá em Marcos 15 nós lemos o seguinte: e os soldados levaram Jesus adentro da sala que é de audiência e convocaram toda a corte. Todos os soldados vieram e estavam diante de Cristo Jesus e vestiram-no de púrpura, que é uma roupa, uma cor que era considerada da realeza. Teceram uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça e começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. E feriram-lhe na cabeça com uma vara, cuspiram nele e, postos de joelho, o adoravam, dizendo: salve, rei dos judeus. Ele suportou, senhores, esse escárnio. Ele suportou essa vergonha por nós. Agora, diante desse texto da visita dos magos e da sua adoração, nós devemos saber quem nós somos. Nós devemos saber a quem nós nos assemelhamos. Nós nos assemelhamos aos soldados romanos que, num coro unânime de zombaria, zombavam do Rei Eterno. Notem que eles se reuniram para isso. Toda a corte se reuniu para isso. É para isso que nós nos reunimos. Nos reunimos para zombar do eterno Deus, para zombar do seu Filho enviado por nós. Ou nos assemelhamos às autoridades religiosas da época, apáticas, irreverentes. Ou nos assemelhamos aos magos que honraram e se prostraram ao Deus de Israel, ao Filho de Davi, ao Rei Jesus. Isso nos leva para o segundo ponto. Quem está procurando? Quem são essas pessoas que estão procurando a Cristo, ao Rei? Os versos 1 e 2 nos dizem o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes,
eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Nós vimos na semana passada quem eram esses magos. As controvérsias, não, magos, feiticeiros, não, vamos encarar como sábios, tem problema, nós não podemos colocar nesses termos. Fomos um pouco mais a fundo que essas controvérsias sobre o termo. Definimos que era um grupo de sábios do Oriente, ou seja, gentios, que poderiam ser talvez de uma casta sacerdotal da Pérsia. Mas eu concordo com R.C. Riley quando ele diz o seguinte: pouco importa quem eram eles, pois o que importa é o que o relato bíblico nos ensina através deles. É isso que importa. Saber quem eram, definir quem eram e não absorver aquilo que fizeram é totalmente inútil. Completamente inútil. Pois bem, senhores, vocês estão ouvindo? Será que vocês conseguem ouvir? Uma voz perguntando. Parem um pouco e vê se vocês conseguem ouvir. Fechem os olhos um momento, escutem, ouçam. Há uns animais pesados se aproximando, desacelerando lentamente. Há uma saudação amistosa. Há uma voz ressoando com uma ansiedade desesperada. Uma voz que ressoando com força, mais forte e pesada que a anunciação angelical. Há uma voz dizendo: aonde está o recém-nascido Rei dos judeus? Porque nós viemos adorá-lo. O povo judeu não ouviu. Os sacerdotes, os escribas, que ficaram a sua vida inteira com a cara em cima dos escritos, não ouviram. Você que tem vindo à igreja, você ouviu? Será que nós temos ouvido, de fato, o que está sendo dito aqui? Senhores, homens têm vindo de longe para conhecer aquele que nós dizemos conhecer. Homens têm vindo de longe para adorar aquele que nós dizemos adorar. Homens têm vindo de longe para servir aquele que nós dizemos servir. Mas será que nós conhecemos? Será que adoramos? Será que servimos de fato? Assim como os magos, os verdadeiros adoradores têm surgido do nada, têm surgido da onde não se espera, têm surgido da onde se lança um olhar religioso com desprezo. Eu queria listar 3 características. Eles vêm de onde não se espera. Notem o seguinte: o Evangelho segundo Mateus, nós vimos lá no panorama, é um texto de cumprimento do Antigo Testamento. Ele está intimamente ligado com o Antigo Testamento. E sendo assim, Mateus, ele sabia claramente que o Antigo Testamento tanto proibia a prática astrológica, quanto ridicularizava essa prática. Ele sabia disso. Ele sabia, como um publicano que também era ridicularizado, que magos do Oriente, astrólogos do Oriente, poderiam ser condenados e ridicularizados. Apesar de sua vida, apesar do seu pouco conhecimento, esses homens fizeram uma longa jornada, ansiando adorar a Jesus. Jesus, que nós dizemos adorar constantemente. Já tanto o povo judeu, quanto os seus líderes religiosos, apesar do seu conhecimento, apesar de tudo que sabiam, demonstraram uma fria apatia, como se não fosse com eles. Isso nos ensina que o conhecimento formal das Escrituras, sugere Mateus, não leva em si mesmo ao conhecimento de quem Jesus é. Carson nos ensina isso. Nós podemos conhecer a Escritura de capa a capa. Agora, somente esse conhecimento não necessariamente nos vai levar a quem Jesus é.
Nesse exato instante, senhores, há alguns que estão na jornada para o céu, a respeito dos quais a igreja e o mundo nada sabem, porque nós ignoramos. Há alguns servindo, adorando ao Senhor, sendo fiéis ao pouco que conhecem. E a igreja, que conhece tanto, lê tanto, tem livros, várias versões de Bíblia, YouTube para ver pregação de manhã à noite se quiser. Gente que entra na internet para ficar discutindo profecia, não, porque eu sei, porque veja bem, vai ser assim, vai ser assado. Então, eu não estou defendendo aqui ignorância. Eu estou defendendo sermos fiéis no pouco ou no muito que nós temos. Spurgeon diz o seguinte: a adoração a Deus deve ser o resultado de toda a nossa aprendizagem. Se nós temos aprendido alguma coisa a respeito de Deus, essa aprendizagem só é útil se nos conduzir à adoração. É para isso que estudamos teologia, é para isso que compramos bons livros, é para isso que lemos a Escritura, é para isso que nós ouvimos sermão após sermão, para isso nos conduzir mais próximos a Cristo. Agora, se não for para isso, se for para saber mais, se for por curiosidade, aí nós temos problema. E aí eu pergunto, você tem aprendido algo? Durante todo esse tempo da sua jornada, você tem aprendido algo? E se aprendeu, é fiel àquilo que aprendeu? A quem muito é dado, senhores, muito será cobrado. Com o pouco que tinham, muito fizeram os magos. E a igreja hoje, com o muito que tem, faz o quê? E nós? Porque é fácil você olhar para o outro, é fácil você olhar para alguma outra comunidade, olhar do alto e dizer, estão ainda engatinhando, estão tomando leitinho ainda, com a gente aqui é só feijoada. Mas e se eles estiverem sendo fiéis nesse leitinho? Essa feijoada só vai te dar uma dor de barriga eterna. Podemos ver também que eles alcançavam aquilo que buscavam e desfrutaram da honra devida a Cristo e dada a Cristo. Infelizmente, a grande maioria das pessoas que estão perto dos meios de graça são os que mais desprezam esses meios. Isso é uma triste verdade. As pessoas mais próximas são as que mais desprezam. Parece que se acostumam. Parece que não dão mais bola. Parece que cauteriza. Jesus veio para o que era seu, nos diz João, mas os seus não receberam. E havia toda uma ansiedade pelo Messias. Você consegue compreender isso? Mas quando o Messias vem, eles não compreenderam. Quantos louvores nós conseguimos lançar ao vento por desconhecer o objeto do louvor. Cantamos, cantamos e cantamos, mas não sabemos a quem cantamos. E somos só um sino soando. Quantas orações nós fazemos da boca para fora, porque nós não cremos de fato. Quantos e quantos sermões nós ouvimos a respeito de Cristo Jesus. Agora a pergunta é, será que nós já fomos a Ele? De verdade? Ah não, eu sei que Ele veio, fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. Tudo bem você saber disso, é bom que você saiba disso. Você tem que saber disso. Mas isso passou da mente para o seu coração? Isso transformou de fato a sua vida? A teologia da graça, ela é experiencial. Você experimenta de Cristo. Quantas vezes nós nos alimentamos, aliás, não nos alimentamos de Cristo na ceia, mas pelo contrário, bebemos de condenação junto com aqueles que o mataram.
Quantas vezes nós transformamos o culto numa atividade totalmente pagã, oferecendo como uma oferta de sacrifício uma miséria do nosso tempo para uma divindade carente, uma divindade que ela precisa dos nossos louvores e adoração, uma divindade que nós vamos colocar um sorriso no seu rosto. Quanto culto pagão nós temos oferecido? Nós devemos observar que aqueles que realmente conhecem a Cristo, aqueles que realmente conhecem a Cristo, sempre querem conhecer mais. Quando Cristo diz que quem beber da água da vida não terá mais sede, o que Ele está dizendo não é que você não vai mais beber da água da vida. O que Ele está dizendo é que você não vai mais procurar água em nenhum outro lugar. Mas como uma corça sedenta, você vai querer mais e mais e mais. Você não fica muito preocupado com os tempos, com os minutos preciosos da sua vida, que é uma fumaça, que não é nada comparado com a eternidade. Aqueles que conhecem a Cristo, além de quererem conhecê-lo cada vez mais, eles se perdem nele, vivem para ele, têm prazer somente nele. Os magos percorreram cerca de 1.600 quilômetros, senhores, por desertos, montados em camelo. Hoje os crentes querem cultuar a Cristo, mas só se for na porta de casa. É verdade que eu tenho que fazer justiça a essa comunidade. Nós temos pessoas aqui que vêm de Indaial para cá. Nós temos pessoas aqui que vêm de Gaspar Alto para cá. Nós temos pessoas aqui que vêm da Velha para esse bairro, que é no lado, mas tem que atravessar toda a cidade. Nós temos pessoas aqui que dependem do transporte público. Nós temos pessoas que vêm quase de Massaranduba, que vêm das Itopavas, que vêm quase de Pomerode. Temos que ser justos com isso. Mas eu lembro, quando eu conheci as doutrinas da graça, eu, a minha esposa e mais um casal de amigos, nós não tínhamos uma comunidade para ir. Visitamos várias e várias comunidades, e vejam bem, eu não estou dizendo que nós somos especiais diante das outras, mas nós íamos e não encontrávamos pão na casa do pão. Nós encontramos uma comunidade em Florianópolis. Nós fomos lá e nós estávamos dispostos a congregar a 120 quilômetros da nossa casa. Daria 250 quilômetros ida e volta. Ah, porque nós somos especiais? Não, porque nós estávamos com fome e nada estava nos saciando. E aí a gente começou um outro trabalho. Depois, quando eu vim para esse trabalho aqui, estava populando na cidade várias pessoas na internet. Quando a nossa cidade vai ter uma igreja reformada? Quando foi lançada, aí eu conversei com algumas pessoas, e algumas pessoas disseram: glória a Deus, a nossa cidade agora tem uma igreja reformada, mas é tão longe. Você não tem intenção de abrir uma aqui na nossa região? Tenho sim, eu acabei de começar um trabalho. A gente já vai abrir, é tipo franquia de McDonald's, a gente vai... A gente precisa de uma igreja mais perto, Alberto. É tão longe para a gente ir. E aí me deu vontade de perguntar: me dá o nome da sua rua e o número da sua casa. Porque não basta fazer a igreja na sua rua. Talvez você tenha que andar um pouco, seja muito longe. Tem que ser vizinho. Mas não basta ser vizinho, porque aí você vai ter que sair do portão da sua casa, ir pela calçada e entrar no portão da igreja. Nós vamos fazer uma porta lateral. Você tem livre acesso, para não cansar. E não foi 2, nem 3, nem 4 pessoas que me falaram isso, tá, senhores? Por isso que eu estou citando. Porque revela algo sobre a gente.
Esses homens percorreram 1.600 quilômetros. Mas hoje os crentes querem cultuar na porta de casa. Eles enfrentaram dores nessa viagem, perigos nessa viagem. Não foi uma viagem, foi uma jornada. Sentiram calor no deserto, frio na madrugada do deserto, perigos de salteadores, fome, sede. Agora, por outro lado, os crentes hoje temem chuva, sol. O sol estava muito forte, não havia como nós irmos. Estava chovendo, estava frio, é muito cedo. Eles entregaram a sua vida, eles prostraram-se diante dele, de Deus, e ofertaram as suas riquezas, abrindo os seus tesouros. Hoje, crentes entregam 1 hora, porque a partir daí começa uma movimentação. Ficam nervosos, entregam 1 hora e mesmo assim sem nenhuma reverência. E meu amigo, faça um experimento. Convide um crente para ir no cinema com você. Primeiro pesquise o filme mais longo que estiver passando. Um lá de 3 horas. Leva esse crente. Vai lá. Antes da sessão, parece que ele faz uma limpeza estomacal. É banheiro. Vai munido, come tudo que pode, se resguarda como se fosse para uma guerra. Entrou no cinema, ele não sente mais sede, ele não sente vontade de ir ao banheiro. Entrou no cinema, o seu celular está desligado, ele não sente mais aquela vontade terrível de mandar alguma coisa durante o culto e ver alguma coisa e de repente solta um áudio durante o culto. Eu falo isso porque já aconteceu. Desculpa, foi sem querer. Não, a gente sabe que foi sem querer. O problema era você estar mexendo no celular. A partir daí, todo o resto, meu amigo, é complemento. É por isso que eu sou meio contra Bíblia no celular no culto. Eu uso aplicativos de Bíblia no celular em casa. Mas no culto, traga o livro. Se você se perder aqui, você vai se perder num outro capítulo da Bíblia. No celular você já viu que chegou uma mensagem. Opa, eu tenho que mandar alguma coisa. Opa, está muito longo. Alguém vai ter que me esperar 5 minutos, eu tenho que mandar uma mensagem. Opa, uma ligação. Será que na sala de cinemas se encontra uma divindade maior do que aquela que nós dizemos conhecer? Você pode dizer, talvez você não tenha entendimento ainda do culto, porque hoje gerou uma confusão muito grande. As pessoas que copiaram a ideia de missa católica, e o culto é meio salvífico, e se não vem no culto perde a salvação, aquela coisa baboseirada. Aí você está num extremo, aí quando você vai para o outro extremo, você não consegue parar no equilíbrio. Aí começa aquele papo, não, a minha vida é um culto para Deus. Aí vai para os desigrejados, não preciso de templo, não preciso congregar. Deus mandou congregar, mas e daí? Deus levantou líderes, mas e daí? Isso aí não importa. A minha vida é um culto para o Senhor. É mesmo? Que bom, que legal, bacana. Se de fato for, você só está cumprindo a Escritura. Porque tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Tudo deve ser feito como que para o Senhor e não para homens. Mas há um momento de culto. Nós estamos 24 horas na frente, diante de Deus. Mas há um momento que nós estamos na presença de Deus. E aí você pode não ter essa reverência ao culto ainda. Você pode olhar e não ter uma reverência, talvez, à minha pessoa. Ou quem está ouvindo, ao seu pastor. Não, o pastor Alberto, eu não sinto firmeza dele, eu não gosto dele, eu não respeito ele, ou eu não respeito o meu pastor, eu não respeito. Tudo bem, você não precisa me respeitar, você não deve me respeitar, mas você deve respeitar aquele a quem o culto é prestado. Não tem nenhum louco que vem aqui por causa de mim. Se tiver, a porta fica lá atrás. Vai embora, pelo amor de Deus. Mas eu sei que não tem. E se você
Já foi em alguma igreja por causa de quem estava lá pregando? Meu amigo, você está numa enrascada. Você tem que ir numa igreja por causa de quem está lá sendo adorado. E tesouros. Veja só. Eles abriram os tesouros. Jesus, ele pôde fugir para o Egito, fugir da ira de Herodes e ser sustentado com essas ofertas. Eu não dou dinheiro para a igreja, porque Deus não precisa de dinheiro. E aí eles usam lá para as coisas dele, e aquela coisa toda. E a igreja hoje? Os pais de Jesus, protegendo o corpo de Cristo naquele momento, com essas ofertas, puderam prover o que o corpo de Cristo precisava. A igreja hoje é o corpo místico de Cristo, e a igreja hoje também precisa dos cuidados. A não ser que você conheça algum anjo que venha sobre o teto de uma igreja e mande energia elétrica, um outro que vá pagar contas. A não ser que você entenda de uma forma diferente, que aquele que vive para ministrar é merecedor de dupla honra. A igreja hoje, o corpo de Cristo, ela tem que se virar com esmolas, ela tem que fazer bazar, ela tem que fazer almoço, ela tem que fazer carnê, ela tem que fazer... E veja, eu não estou falando dos caras que roubam. Nós temos responsabilidade de saber onde estamos colocando o nosso dinheiro. Eles foram guiados, senhores, por algo sobrenatural. Eles foram guiados por uma estrela. Muitos chegam à igreja hoje também guiados por algo sobrenatural. E aí você coça o queixo. Não, mas veja bem, eu não fui guiado por uma estrela. Ainda bem que não, porque eu ia duvidar de você. Mas houve algo que te trouxe para cá. O primeiro sobrenatural foi você ser regenerado, se é que foi. O segundo, ouvir o chamado. Isso já é sobrenatural. Muitos vêm porque algo aconteceu com as suas vidas. Glória a Deus por isso. Mas muitos experimentam das coisas de Deus. E assim como 9 daqueles 10 leprosos voltam para suas casas sem adorar a Cristo Jesus. Veja esses homens, esses magos, quando o sinal cessou, o que eles fizeram? Foram embora. Aqui eu não sinto mais nada. Vamos voltar. Vamos procurar outra cidade. Talvez em Samaria tenha alguma coisa para a gente. Não, eles perguntaram. Eles se informaram. E veja só, eles seguiram as instruções. Não basta só se informar. Nem basta só saber. Hoje pessoas correm atrás de emoções e sensações. Eu não sinto Deus nesse lugar. Meu amigo, você está com um problema. Você tem que sentir Deus em qualquer lugar. E ao mesmo tempo não sentir em lugar nenhum. Porque você anda por fé e não por vista. Vai atrás de sensações, emoções. As pessoas hoje têm preguiça de se informar, têm preguiça de estudar. Querem tudo mastigado. Querem que, como um pássaro, pai, coma as frutinhas e depois venha regurgitar no biquinho. Porque, puxa, abrir um dicionário, abrir um livro, ler as escrituras, como é difícil. Mas quando chegam a ser instruídos, não escutam. Não aprendem, não seguem, parece ouvidos moucos, ouvem, como Paulo diz daquelas mulherzinhas, aprendem, mas não chegam ao conhecimento da verdade, e vão e voltam, e não muda nada em suas vidas. Os magos buscaram com aquilo que aprenderam, até serem graciosamente auxiliados por Deus. Mas hoje, aqueles que percorrem os corredores das igrejas são como o povo judeu. O povo judeu, logo depois de ser alimentado por uma multiplicação de peixes, está lá gritando: crucifica-o! O povo judeu, depois de passar no meio do mar, a pé seco, está lá de joelho diante de um bezerro de ouro. Esse é o nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito. O povo judeu, logo após ser saciado por um pão que desceu do céu, estava reclamando: queremos carne, não aguentamos mais esse pão vil. O povo que comeu do pão multiplicado por 2 vezes por Cristo Jesus,
depois o estava traindo, vendendo barato, como Judas vendeu. E por falar em Judas, muitos hoje beijam Cristo falsamente. Vêm e beijam a Cristo quando precisam. Após isso, o negam. Após isso, viram as costas e vão embora. Será que nós conseguimos ouvir os magos buscando ao nosso Senhor Jesus Cristo, nos constrangendo? Será que nós conseguimos ouvir os magos adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo? Veja o que diz os profetas: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se você não achou ainda, busque. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Coloca todo o teu coração nisso. Anda quanto tiver que andar. Paga o preço. Nós o temos buscado, senhores, de fato. Você individualmente, você tem buscado. Você tem buscado de todo o coração. Você morreu para si mesmo para viver para Ele. Você se prostrou e se humilhou e adorou aquele que nós devemos temer, aquele que tem o dom da vida e tem poder de matar e lançar no inferno. Eles, os magos, eles testemunharão contra a nossa geração, senhores. E a minha oração é que eu expondo essas coisas para os senhores, não venha eu me perder. E a minha oração é que nenhum que esteja aqui hoje venha se perder. Eles vão testemunhar contra a nossa geração. Que eles não testemunhem contra essa comunidade. Os judeus não receberam Jesus. Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Até ali Jesus tinha sido ignorado. Apenas pessoas famintas e que queriam sinais estavam atrás dele. Os líderes religiosos o haviam ignorado. E Jesus entra e as crianças começam a cantar louvores. Os religiosos dizem: oh, parem, crianças. Olham para Cristo e dizem: olha, se você fosse profeta, você jamais ia permitir isso. E aí Jesus tem que ensinar novamente a Escritura para os mestres da lei. E aí ele cita o Salmo 8. E ele diz: nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Senhores, os homens de Nínive se erguerão e condenarão a nossa geração. A rainha de Sabá, ela irá se erguer, irá condenar a nossa geração. Estes magos, senhores, ó sim, estes magos condenarão essa geração. Os filhos de Deus, eles comem à mesa do Senhor. Os cachorrinhos, eles comem as migalhas de pão que caem. Mas essa geração não come nada. Essa geração não se dobra. Essa geração não adora. Ela está mais preocupada com os seus afazeres e com o seu lazer, com o seu bem-estar. Ouça, quem puder ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você não chamar, se você não clamar, se você não adorar, se vocês se calarem, até mesmo as pedras se erguerão e condenarão essa geração. Os religiosos desprezavam a Cristo, desprezavam aqueles que lhes são estranhos, os magos, aqueles que vêm adorar Cristo de lugares estranhos. Senhores, todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória de Deus. Agora temos que entender que Deus despreza os soberbos, mas Ele está próximo dos humildes, dos contritos de coração, aqueles que estão com seus corações quebrantados, prostrados, adorando com reverência. De tal modo, senhores, que cobradores de impostos, sim, como Mateus, de tal modo que magos, de tal modo que prostitutas vão preceder a nossa geração, vão preceder religiosos no reino.
Spurgeon diz que há mais esperança para um publicano pecador, tal qual Mateus, do que para um fariseu hipócrita. Há mais esperança para um mago do que para um hipócrita. Há mais esperança para meretrizes do que para hipócritas. Terceiro lugar, como foram recebidos esses homens? Não vou nem ler para não tomar mais tempo, mas do verso 3 ao 8. Eles foram recebidos da mesma forma que recebemos muitas vezes aqueles que vêm de longe para adorar a Jesus. Como que nós recebemos? Recebemos com descaso, recebemos com desconfiança, recebemos às vezes com malícia. O que nós podemos lucrar com isso? Com hipocrisia e assim por diante. Estes gentios, os magos, eles vieram custosamente e zelosamente adorar. Agora observe, o povo que estava ali ao redor, os sacerdotes que estavam ali ao redor, nós imaginamos que pela espera das promessas do Messias, quando ouvissem alguma coisa, eles iam se agitar. Como? Vocês viram uma estrela? Vocês creem que o rei de Israel nasceu? Vamos conferir isso. Senhores, Jerusalém a Belém é menos de 8 quilômetros de distância. Mas não, eles não puderam ir. O povo, ao invés de ficar aliviado pelo surgimento do libertador de Israel, do Messias, o povo fica perturbado. Herodes, o grande, que na realidade é um grande assassino, ele demonstra uma humildade hipócrita. Planejando matar Jesus, ele então engana os magos. Que lição, senhores? Que lição? É difícil para as pessoas honestas, recém-chegadas à igreja, compreender e discernir os hipócritas. Quando você vem do mar de lama e você começa a se limpar, você acredita que na igreja todo mundo está sendo limpo, ou que por estar mais tempo na igreja já estão limpos, e fica difícil para você imaginar que alguém dentro da igreja possa ser hipócrita com você, que alguém da igreja possa ser hipócrita com o Deus que você está adorando agora. Quantos Herodes temos hoje nas igrejas tentando matar o rei Jesus e impor o seu reinado despótico? Quantos Herodes? Você pode até dizer, mas ninguém vai conseguir porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tudo bem. Mas quantos lugares que se auto-intitulam igreja, que é um rei diferente? Pessoas que vão lá para adorar o homem do paletó. Pessoas que vão atrás de homens. Homens que querem pessoas como um rebanho só para ter lucro. Quantos? Eu já fui atrás de alguns Herodes. Por fim, encontramos a indiferença e a apatia dos religiosos. Veja, esses homens sabiam citar a Bíblia de cor, mas não fizeram caso dos magos, não se deram ao trabalho de andar, como eu falei, menos de 8 quilômetros para conferir a história e então ir a Cristo. Às vezes o iníquo, ele se esconde por trás de uma máscara piedosa, nos diz um puritano, seja ela religiosa, seja ela secular. Parece que nada poderia despertar esses hipócritas que fingiam o que não eram, que falavam do que não haviam ainda provado. E nós encontramos, infelizmente, isso dentro das igrejas. Pessoas que sabem recitar livros inteiros. Pessoas que sabem recitar a história da igreja inteira. Todas as controvérsias. Mas nunca foram a Cristo. E parece que elas têm um imã para as pessoas novas, as crianças na fé. E elas se aproximam e vão vomitando as suas heresias, as suas desconfianças, as suas malícias, vão tentando perverter aquela ovelha. Ainda que Cristo diga que melhor seria amarrar um eixo no pescoço e se lançar no profundo abismo. Nós temos essas pessoas em todas as igrejas. Matthew Henry, um puritano, diz que existe mais ignorância no mundo e também na igreja do que nós podemos imaginar. Muitos daqueles que julgamos poder nos levar diretamente a Cristo o desconhecem completamente. Quarto e último lugar,
o que esses homens encontraram. E aí eu vou ter que ler. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Mais à frente, eles encontram a casa. E entrando na casa, eles viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas. Senhores, os magos buscavam o rei Jesus. Agora, onde que vai se buscar um rei? Aonde está o Palácio Real? E o Palácio Real estava em Jerusalém. Era o lugar que eles tinham que buscar. Mas eles não encontraram o rei no Palácio Real. Eles não encontraram o rei em Jerusalém. Muitos vão às igrejas que parecem palácios. Ficam embasbacados com as construções, assim como os discípulos ficaram com o próprio templo. Veja que pedras, Senhor. Eles procuram a Cristo nesses palácios, mas eles não encontram o rei lá. O pão da vida, senhores, estava em Belém, a casa do pão, na pequena vila de Belém. Belém era a casa do pão, mesmo sendo pequena. O pão da vida estava lá. Os magos encontraram o Rei dos Reis como menino. Eles encontraram o Rei de Israel como um menino numa pequena vila. Observe o seguinte: as autoridades religiosas tinham um conhecimento preciso das Escrituras, mas por outro lado não tiveram coração para buscar um tipo de Messias que estava escondido numa vila, nos diz um teólogo. E como que estava esse rei? Veja bem, como que estava esse rei? Charles Wesley, irmão de John Wesley, um grande compositor da nossa história, ele fez o seguinte poema: velada em carne se vê a divindade, salve a deidade encarnada. Eles puderam olhar para aquele menino e ver a divindade encarnada, ver a divindade velada sobre a carne. O rei estava onde? Num palácio? Não, o rei estava numa vila. Mas nessa vila então havia um palácio? Não, ele estava num casebre. Mas como era rei, havia um grande séquito, havia um grande cortejo ao seu redor. Não, havia uma pobre mãe, uma jovem mãe e o seu pai. Somente isso. E como é que esses magos do Oriente ficaram? O que abateu sobre eles? Frustração. Puxa, caminhamos tanto, andamos tanto para isso? Frustração. Jamais. Eles encontraram o rei, eles encontraram o Deus menino. Eles foram de fato chamados. E aqueles que são de fato chamados ouvem a voz do pastor e encontram o pastor das suas vidas. Eles se prostraram, adoraram e entregaram valiosos presentes para um menino num casebre, rodeado por pais pobres. Nós lembramos de Naamã, comandante do exército da Síria, o leproso. Ele ficou frustrado quando o profeta de Deus, Eliseu, disse para ele o seguinte: vai lá banhar-se no Jordão 7 vezes. Ele ficou indignado, ele disse: mas nós temos rios melhores em Damasco. Nós não podemos ser levados por aparência, senhores. Nós não podemos ser levados por aparência. Muitos se iludem com arquitetura, com multidão, com pompa, com religiosidade, com show. Lá é tão alegre, vivo. Eu saio de lá tão bem, tão cheio. Parece que eu saí de um show de música. Mas exatamente. Foi daí que você saiu. Na realidade, hoje, os homens querem ser agradados. Eles não querem adorar. Hoje, se nós andássemos 16 metros, não quilômetros, e encontrasse o cenário do menino Jesus, era capaz de nós olharmos assim e dizer: é isso? Não, vamos esperar.
Muitos hoje não conseguem encontrar o Rei, que veio como servo sofredor, no silêncio. Não conseguem encontrar. Não conseguem encontrar na simplicidade. Não leram a Escritura. Quando o profeta está esperando uma resposta de Deus, e há terremoto, e há vento, e há uma série de fenômenos. Mas Deus se manifesta no silêncio. Assim como os religiosos fariseus da época, as pessoas hoje pedem sinais maravilhosos. Eu quero sinal. Assim como Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, aquele que matou João Batista e que Jesus esteve diante dele, eles querem espetáculo. Faça algo miraculoso para eu ver. Você entende a solenidade do culto ao Senhor? Será que nós entendemos a solenidade do culto ao Senhor? Você entende quem você diz adorar? Nós entendemos de fato quem nós dizemos adorar? Você entende quem você diz que experimentou? De fato, será que você experimentou? Um teólogo diz que ninguém encontra Cristo com um coração sincero, volta pelo mesmo caminho. Forçando um pouco o texto, é verdade, mas assim como esses magos foram orientados a voltar por outro caminho, aqueles que vêm e encontram a Cristo não voltam pelo mesmo caminho. O encontro verdadeiro com Ele transforma toda a vida. E aí eu pergunto, a sua vida foi mudada? Ou você, ou nós, viemos, adoramos e voltamos para a lama, onde nós nos sentimos bem? Vocês percebem quantas verdades espirituais foram expostas hoje aqui? O Filho de Deus se revelou primeiro ao judeu, a pastores humildes no campo, e depois para gentios, os magos. O Evangelho chegou a nós, para todos os povos, todas as classes sociais. Primeiro aos humildes pastores e depois aos honrados, sinceros e eruditos magos. Primeiro aos pobres, depois aos ricos. Mas, senhores, uma coisa não chegou. O Filho de Deus não chegou e não chega para religiosos. Para esses religiosos dessa época, para os da nossa época, não chega. E aí nós temos que perguntar: quem somos nós? Ele se revelou de fato a você? Eu vou falar mais uma vez, esses gentios percorreram mais de 1.600 quilômetros sobre vários perigos. Foram enganados no início da sua jornada para se prostrarem a um menino, diante de um menino num casebre. Mesmo assim, entregaram a sua vida e as suas riquezas. E nós temos o Evangelho todo. Nós sabemos que Jesus cresceu, nós sabemos como Ele viveu, nós sabemos que Ele morreu, nós sabemos que Ele ressuscitou. Nós cremos nisso, nós cremos nele, nós adoramos Ele, nós encontramos Ele. Faça essa pergunta para você mesmo. Você ouviu o chamado? Você foi guiado a Ele? Você veio adorá-lo? Eu quero ainda listar algumas aplicações para encerrar. A primeira aplicação, como eu alertei, a mensagem foi dura, foi pesadinha, dá para pesar mais ainda. Mas pesado mesmo será passar toda a eternidade no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, com o peso do Evangelho pregado semana após semana nas tuas costas, junto com os demônios. Isso é pesado. Vejam essa mensagem, essa exposição como uma demonstração de amor e de zelo da minha parte. Saibam que é para mim também. Saibam que eu estou com vontade de sair daqui e chorar. Mas por isso, eu não me desculpo, de maneira alguma. Se necessário for, eu dou um soco na sua cabeça para você acordar. Se necessário for, eu te coloco no meu ombro e vou correr contigo para longe do inferno.
Se você quiser ir para o inferno, você pode ir, mas vai ter que pular por cima de mim, e eu vou estar gritando e te puxando. Não vá, não vá. Que nós possamos aprender a lição desses magos, que nós adoremos de fato em espírito e verdade aquele que nós dizemos conhecer e dizemos vir adorar. Se os demais não adoram a Cristo, adore você sozinho. Não caia nessa onda, eles são muito religiosos, usando mal o termo. Eles são muito severos. Eles são metidos a serem puritanos. Que, meu Deus, se nós pudéssemos chegar aos pés desses homens. Senhores, como diz um puritano, se eles não forem para o céu conosco, nós não devemos ir para o inferno com eles. E é por isso que eu ministrei isso hoje. Segunda aplicação, aonde está a nossa renúncia? Só pode chamar ao Senhor de Senhor aquele que é servo. Só pode chamar a Cristo de Senhor aquele que obedece. O que tem custado o nosso cristianismo? Tem custado alguma coisa ou nós barateamos a graça? Tem sido muito trabalhoso guardar os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem sido muito trabalhoso guardar o domingo, o dia do Senhor. Tem sido muito sufocante cultuá-lo com os irmãos, conforme Ele ordenou. Quais têm sido as nossas preocupações? O zelo ao Senhor e o destino da sua alma lhe preocupam de fato? Em alguma medida? O andamento da obra do Senhor lhe preocupa? Você pensa nisso durante a semana? Você é do Senhor de verdade? Ou você é do Senhor apenas 2 horas semanais? No máximo, 1h45, 2 horas no máximo. Você prostrou de fato a sua vida diante de Cristo? Você de fato tem entesourado aonde está o seu coração? E, aliás, aonde está o seu coração? Aonde está o nosso coração? Está em Cristo ou está no mundo? Está em Cristo ou nas nossas coisas, nos nossos prazeres? Terceira e última aplicação. Veja o que os magos possuíam. Possuíam um conhecimento de estrelas, de onde perceberam o chamado do Pai. Talvez eles tivessem algum resquício de promessa de um grande rei messiânico. Mas isso bastou. Isso bastou para toda essa jornada. Isso bastou para toda essa entrega. Bastou para adorar um menino numa choupana pobre, numa pobre e pequena vila. Nós, senhores, não somos salvos por doutrina. Não somos salvos por doutrina. Nós somos salvos por graça. Nenhum de nós pode dizer que chegamos perto desses magos, infelizmente. Mas que eles nos ensinem alguma coisa. Nós não somos salvos por doutrina, mas por graça. Todavia, nós dispomos de 1000 evidências a mais do que esses homens para crer. Nós recebemos dessa graça. Nós recebemos da fé. Não permita que indiferença, não permita que incredulidade lhe freie. Venha adorar a Cristo, de fato. Venha de fato glorificar a Deus conosco. Vamos ficar em pé e vamos orar. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida patética. Tem misericórdia da nossa entrega patética, da nossa busca patética. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós invocamos
O sangue de Cristo para nos purificar. Aquela graça e misericórdia que se renovam a cada manhã. Tem misericórdia de nós. Nós temos brincado de cristianismo, Senhor. Que nós possamos aprender com esses homens. Que nós não cessemos de te buscar, até te encontrar, e quando encontrar, não saiamos de perto do manancial. Não permita, Senhor, que nós voltemos para casa com fome. Senhor, que nós possamos nos dobrar diante de Ti, quebrantados e humilhados, Te adorando como o Rei que Tu és, como o Deus que Tu és e que sempre foste, como nosso Salvador. Que possamos Te adorar com a nossa vida, nossa entrega, com o nosso dia a dia. Que possamos entender a importância e a reverência do culto a Ti em comunidade, onde proclamamos essas verdades. Que possamos experimentar a palavra encenada na ceia, com reverência, buscando nos alimentar de Ti. Que possamos abrir os nossos tesouros e entregar mais do que o melhor que nós temos, entregar toda a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Tem misericórdia de nós. É o que nós Te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.